Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoe, ó Deus, os nossos muitos pecados. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Nós queremos hoje fazer a segunda meditação do texto do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, que diz assim: Mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, um prédio, quando está para cair, lhe dá sinais de que não está bem. O primeiro sinal que algo não vai bem no prédio são as rachaduras das paredes. Algo está se movendo e causando a rachadura. Depois das rachaduras vem sons de algo que está quebrando. E depois tudo cai. Assim também a sociedade dá sinais de que a estrutura da sociedade está caindo, quando os sinais começam a aparecer, como por exemplo, o amor se esfriando de todo mundo, o egoísmo aumentando, a ganância imperando, a maldade crescendo, a desordem nos valores, princípios e conduta moral das pessoas. São os sinais de que a sociedade está colapsando. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala ao jovem pastor Timóteo e a nós, que vivemos na época do fim deste mundo, na esperança da volta de Cristo em glória. Ontem nós vimos que Paulo diz que os últimos tempos serão difíceis para os cristãos, porque o mundo se voltará contra os cristãos. Ontem falou-se da desordem dos afetos, onde Paulo diz que o narcisismo, o amar a si mesmo mais do que tudo, vai reinar. O amor ao dinheiro vai crescer e o hedonismo vai aumentar, que é a busca por prazeres a qualquer custo. Hoje ele fala de outro sinal que estamos passando pelos tempos difíceis de sermos cristãos neste mundo, quando diz que haverá um colapso das relações entre os seres humanos. Diz assim: Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo fala que nos tempos do fim que nós já estamos vivenciando, os seres humanos serão desleais e implacáveis. São pessoas que não guardam alianças e não perdoam. Lembro de antigamente as pessoas eram leais à empresa que trabalhavam, e elas trabalhavam a vida inteira na mesma empresa. Eram leais ao mercado que comprava os alimentos, era sempre o mesmo mercado. Eram leais à igreja que participavam desde bebê até a sua morte. Eram leais aos amigos e eram leais ao cônjuge no casamento. Hoje as pessoas não são leais a quase nada. Trocam tudo o que podem quando acham que isso as beneficiará particularmente. Até mesmo as promessas feitas são descumpridas conforme a situação muda. Também as relações em relação a Deus. Hoje existe o tal do sincretismo religioso, onde a pessoa vai procurando
qualquer coisa que lhe dê felicidade, que lhe faça promessas de felicidade, resolução de problemas, qualquer coisa que possa beneficiá-las na resolução dos problemas da vida. Pode ser qualquer coisa, pois segundo o mundo pensa, o importante é ter fé em qualquer coisa, não importa o que for. Também as pessoas são implacáveis, que não perdoam, não relevam quando os outros fazem algo errado. Vemos isso diariamente nos noticiários, quando pessoas brigam na rua por nada e até matam por nada. Sem amor à família também é outro sinal que Paulo diz. A perda do afeto natural, sugerindo uma quebra na unidade familiar básica. Hoje existe quase uma aversão à família por parte de muitas pessoas. A família parece que virou um mal para muitos jovens e adultos. São jovens que não querem casar, casais que se separam, filhos que desrespeitam os pais e demais superiores. Caluniadores, Paulo diz, o uso da língua para destruir. Curiosamente, a palavra grega é a mesma para diabo. São os que promovem intrigas na esperança de conseguir algum benefício próprio, pensando em destruir os outros para se dar bem na vida, e está cheio disso. Estimado irmão e irmã, 2 Timóteo 3, 1-5, revela um dos retratos mais sombrios da condição humana nas Escrituras. Não é de hoje. O apóstolo Paulo falou isso há 2000 anos atrás, mas quanto mais perto do fim, mais essas coisas vão aumentando. Paulo escreve a Timóteo não apenas como um mentor, mas como um estrategista, preparando o seu sucessor para a guerra de atrito espiritual que marcaria o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nós vivemos neste mundo e precisamos cuidar para não cairmos nas armadilhas do diabo, achando que tudo isso que está acontecendo é assim mesmo e não tem o que fazer. Nós podemos, como cristãos, fazer muitas coisas para mudar este mundo, começando por nós mesmos e pelas nossas famílias. Precisamos reconhecer a necessidade de termos juntos de nós Cristo, a palavra de Deus, a oração, a igreja. Precisamos vivenciar os valores, princípios e termos uma conduta moral de acordo com a palavra de Deus e ensiná-los aos nossos filhos. O único, estimado irmão e irmã, que pode mudar uma pessoa é o amor de Deus em Cristo. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu na cruz todo o castigo eterno que nós deveríamos receber no inferno, e com o seu sofrimento e morte na cruz conquistou para toda a humanidade o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Quando uma pessoa se dá conta do quanto Deus a ama e de tudo que Jesus fez por ela na cruz, dando-lhe perdão dos pecados e salvação eterna, ela muda a sua vida e pela ação do Espírito Santo é transformada em cristã. Para o Espírito Santo agir no coração de uma pessoa é preciso que nós cristãos vivamos como cristãos, sendo exemplo para o mundo e testemunhemos a nossa fé para as pessoas. Romanos 10, 9-15 diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e com o seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura Sagrada diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Assim, estimado irmão e irmã, qual a atitude que nós cristãos devemos ter frente a este mundo onde o amor está se esfriando e as relações humanas estão sendo destruídas? Precisamos manter em nós viva a chama do amor de Deus em Cristo, amando a Deus acima de todas as coisas e amando as pessoas como nós mesmos.
Precisamos adorar e servir a Cristo, nos envolvendo na missão dos cristãos e das igrejas cristãs de levar este amor perdoador e salvador em Cristo para todas as pessoas deste mundo. Cuidemos, em primeiro lugar, para que nós mesmos e nossas famílias não entremos na onda do mundo e não tenhamos mais tempo para Deus, Sua palavra, oração e igreja. Vamos valorizar os princípios e a conduta moral que Deus nos ensina e que são corretos segundo a palavra de Deus. Precisamos continuar firmes na fé, na esperança, no amor, mesmo que o mundo todo se vire contra nós, na certeza de que o mundo vai passar e nós, cristãos, um dia estaremos com Cristo no céu. 1 João 4, 6 a 11 diz: mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo então que podemos saber a diferença que existe entre o Espírito Santo da verdade e o Espírito do erro. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e mandou seu Filho, para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo teu imenso amor por cada um de nós que somos pecadores. Que à luz do teu amor em Cristo, nós possamos também amar a Ti, acima de todas as coisas, amar a Tua palavra, a igreja, a oração, e que possamos testemunhar a nossa fé para as outras pessoas. Que nós não caiamos nas armadilhas do diabo, vivendo como este mundo vive, longe de Ti, valorizando somente o material e não tendo tempo para Ti, para a Tua palavra, oração e igreja. Que nós possamos transformar este mundo pela pregação da Tua palavra. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.